Olá, graça, paz, misericórdia e amor da parte daquele que vive, que reina para todo sempre, o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Eu sou a Bispa Ana Carolina e você está assistindo ao programa Posso Crer no Amanhã, Família Bendita. E aqui comigo nos estúdios, meu esposo, Bispo Sérgio Costa. Graça e paz, amor. Amém. Graça e paz, meu bem. Graça e paz, eleitos e eleitos do Senhor. Sejam todos bem-vindos a mais este programa de excelência. Amém. Chega até a sua casa, chega até o seu trabalho, aonde você estiver, levando vida, levando Amém. Esperança, levando o amor de Cristo, falando a respeito de uma herança, a herança que o Espírito Santo de Deus nos concede, Amém. nos dá para que possamos viver, não só em vida, não só nesta terra, mas numa promessa superior da vida eterna, o melhor de Deus. Amém. Graça e paz, eleitos. Glória a Deus. Queremos saudar a você que nos assiste aqui do Rio de Janeiro, através da Band Rio, mas você também que está em qualquer outro lugar deste mundo, está recebendo esta programação através do nosso canal TV Cristo Vive no YouTube ou a nossa página no Facebook /Igreja Cristo Vive, ou você que recebeu pelo WhatsApp. Temos muitas pessoas que divulgam a programação da Igreja Amém. Cristo Vive através do WhatsApp. Há tantas coisas ruins que são divulgadas, né, que são passadas, que são transmitidas, mas quando alguém toma a decisão de compartilhar um programa da Igreja Cristo Vive, é uma decisão sábia. Amém. Porque nós estamos transmitindo aquilo que edifica. Amém. Não devemos perder o nosso tempo de vida, gastar o nosso tempo de vida com coisas que não edificam, que não vão gerar crescimento. Mas quando nós estamos atentos àquilo que Deus diz, quando nós emprestamos os nossos ouvidos para ouvirmos a voz de Deus através de uma palavra de sabedoria que é ministrada através dos lábios do nosso apóstolo ou de qualquer um dos bispos do nosso ministério, assim você edifica a sua vida. Então é importante que você também assista, mas compartilhe. Seja um evangelista, Amém. Seja um promulgador do Evangelho, porque certamente você colherá os frutos. Queremos saudar também aqueles que nos ouvem através da Rádio 93 FM. O nosso programa é transmitido todas as quintas-feiras, às 3 horas da madrugada. Olha, nós estamos muito felizes por mais uma vez podermos falar da Palavra de Deus, podermos também exortar através da Palavra, porque o apóstolo Paulo, escrevendo a Timóteo, ele disse que a Palavra de Deus ela tem uma grande função nas nossas vidas, que é nos educar, nos exortar, nos educar para que nós abandonemos os comportamentos antigos, mundanos, comportamentos que não agradam a Deus, comportamentos que não geram bons frutos às nossas vidas, para que nós vivamos neste século sensata, justa e piedosamente. Amém. Falamos muito a respeito desta passagem nos programas anteriores, antes do Carnaval, que aliás este é um momento muito propício, amor, para nós tratarmos a respeito do que vamos falar hoje. Não é porque nós vivemos aí alguns dias bem tenebrosos para o nosso país, para a nossa cidade, principalmente. Vivemos numa cidade que tem um apelo carnal muito forte, que é o Rio de Janeiro, com toda essa questão do carnaval, desses momentos que são totalmente contrários àquilo que a Bíblia nos mostra como sendo o que é bom para nós. E eu sei que neste momento há muitas pessoas, e certamente alguns até que se dizem cristãos, pessoas que têm o conhecimento da palavra, que acabaram por ter alguns comportamentos contrários à palavra, se deixaram seduzir nesses dias que passaram, neste carnaval, se deixaram levar talvez por um convite, por uma palavra, por um convite sedutor, algo que fez com que elas deixassem de estar vigilantes, atentas e dessem vazão à sua carne. E eu tenho a certeza de que aqueles que são filhos de Deus, quando vivem um momento deste, há um momento em que tem que haver um arrependimento, um reconhecimento e um abandono desse tipo de comportamento para que volte a si. Mas o nosso apóstolo tem falado
falou no nosso retiro de carnaval, falou no domingo passado na igreja, a respeito da importância de nós cuidarmos da nossa vida como um barco, tendo como exemplo um barco. E isso ele falou fundamentado numa passagem do apóstolo Paulo, que você pode ler conosco, vai aparecer aí no seu vídeo agora, em 1 Timóteo, no capítulo 1, e eu quero ler a partir do versículo 18. Diz assim o apóstolo Paulo a seu filho na fé, Timóteo. Ele diz: este é o dever que te encarrego, ó filho Timóteo, segundo as profecias de que antecipadamente foste objeto. Combate firmado nelas o bom combate, mantendo fé e boa consciência, porquanto alguns, tendo rejeitado a boa consciência, vieram a naufragar na fé. Eu falei a respeito de situações que talvez algumas pessoas tenham vivido nesses dias passados, nesses dias de carnaval, mas quem sabe alguém que nos assiste neste momento tem já há bastante tempo lutado com alguma situação que tem machucado o seu barco, que tem feito com que essa pessoa não tenha uma boa consciência. E quem sabe alguém neste momento se identifique com o que eu estou falando e esteja pensando: realmente, bispa, eu estou naufragando na fé. Eu sinto que a minha vida com Deus já não é mais a mesma. Eu sinto que eu tomei certas atitudes que eu não deveria ter tomado. Eu sinto que eu cedi a um convite, eu cedi a uma tentação, eu fiz algo que eu não deveria ter feito e eu sinto o Espírito me cobrar isso, que eu preciso me livrar dessa situação, eu preciso sair disso. Realmente, Deus hoje quer falar ao seu coração que você precisa sair desta situação, abandonar esta situação, para que o seu barco volte a navegar, sendo levado pelo vento do Espírito, não pela sua carne, não pelos seus impulsos, não pelos seus desejos carnais, mas pelo Espírito. Porque o apóstolo Paulo disse, amor, alguns, tendo rejeitado a boa consciência, vieram a naufragar na fé. E eu sei que hoje Deus quer ajudar algumas pessoas que estão naufragando na fé. E essa não é a vontade do Senhor, não é? É verdade, meu bem. A própria palavra de Deus, o apóstolo Paulo falando em Timóteo, em 2 de Timóteo 2, versículo 22, ele fala a respeito desta postura, de pessoas que ele estava falando a respeito de pessoas que estavam tendo comportamentos diferentes daquilo que haviam aprendido, daquilo que haviam crescido na graça e no conhecimento, às vezes por se deixarem influenciar, às vezes por não serem firmes na fé, às vezes por não estarem com as suas vidas alinhadas à palavra de Deus, porque veja, quando a sua vida está colocada sobre a rocha, ou seja, quando você vive a palavra da graça de Deus, se torna muito mais difícil, eu não digo que é impossível, mas muito mais difícil de você naufragar, de você ter um tropeço, de você cair em ciladas ou escolher caminhos errados, porque a sua vida está bem alicerçada. A palavra de Deus, ela é viva e eficaz na sua vida. A sua consciência está nutrida com os conselhos de Deus. E isto faz toda a diferença na vida do cristão. Então veja que quando você tem bem alicerçado esses princípios cristãos na sua vida, ou seja, você é uma pessoa que lê a palavra, conhece a palavra, você é uma pessoa que é fiel a Deus, uma pessoa temente ao Senhor, você busca este conhecimento para gerar bases à sua vida e para lhe direcionar ao caminho certo. Quando você vive desta forma é muito mais difícil, não que seja impossível. Mas veja o que Paulo fala então em 2 de Timóteo,
capítulo 2, versículo 22, ele dá um conselho, diz, ó, foge, outro sim, das paixões da mocidade. A minha esposa estava falando que neste período, que é dito como carnaval, muitas pessoas se deixaram levar, se deixaram influenciar por situações que não são agradáveis diante de Deus. E ele diz mais, ele diz assim, ó, segue a justiça, ou seja, segue a verdade, a fé, o amor e a paz com os que de coração puro invocam o Senhor. Você tem exemplos para que você possa seguir. Você tem exemplo até mesmo na igreja, você tem exemplos na Bíblia Sagrada, você tem exemplos de pessoas que escolheram fazer a coisa certa, seguir o caminho certo, para que sejam modelos para você. E o que Paulo estava dizendo era, olha, que você busque estas referências para que você também seja bem-sucedido, para que você seja feliz, para que você tenha bom êxito em tudo aquilo que você quiser realizar. A Bíblia nos ensina sobre todos os aspectos. A Bíblia nos orienta a respeito de todas as áreas da nossa vida. E quando nós escolhemos seguir este exemplo, por maior que sejam as seduções, os convites, por mais que você seja tentado a errar, a escolher algo que não agrada a Deus, por mais que você tenha essas seduções à sua volta, você não se deixa levar. Você não se deixa influenciar. Primeiro porque a sua fé está fortalecida na palavra. Você tem olhos iluminados, você reconhece aquilo que agrada a Deus e aquilo que desagrada. Aquilo que vai fazer com que a sua vida seja feliz, seja próspera, seja abundante, e aquilo que vai levar à destruição, a perdas. Aquilo que vai gerar consequências na sua vida. E olha, são consequências, como o nosso apóstolo falou, que são como se fossem um naufrágio, ou seja, espalha destruição, espalha destroços para todos os lados. São decisões tomadas que às vezes não atingem só a pessoa que cometeu o erro, mas toda a família, parentes, que sofrem as consequências também de uma decisão equivocada. Mas a palavra, meu bem, é a palavra que nos instrui. É a palavra que nos dá segurança, que nos faz vencer este momento. Porque é difícil, meu bem. É verdade. É difícil, a pessoa, ela é tentada, ela é convidada, ela é seduzida, e se ela não estiver bem alicerçada, ela se deixa levar. Amor, nós estamos falando a respeito de situações que possam ter acontecido nesses dias, próximos, semana anterior, mas também existem aquelas situações que elas vão aos poucos destruindo o casco do barco, não é? Como o nosso apóstolo tem empregado. Há situações que elas quebram um pouquinho do casco, faz mais uma ruptura e a água começa a entrar, fazendo uma analogia da nossa vida com um barco. A água começa a entrar e a pessoa, acontece uma situação e ela não se livra daquela situação, acontece outra situação, isso vai fazendo com que a água vá entrando no barco e sem que ela perceba de repente, o barco afunda. É verdade. Não é? E é importante que nós o tempo todo estejamos na prática deste exame pessoal para que percebamos, será que o nosso barco ele está intacto? Não é? Ou será que há alguma área da nossa vida que existe uma ruptura, uma brecha, algo que talvez a princípio não esteja gerando muitas consequências, mas a longo prazo vai gerar um naufrágio. É verdade. É importante nós avaliarmos isso. Claro. Não é? Porque, como você disse, dentro da família, às vezes é algo que está acontecendo com o marido e aquilo aparentemente não é algo que está influenciando, mas em algum momento pode gerar
o término de uma família, com a esposa também, uma situação com um filho dentro de casa. Nós vemos, né, bem diversos casos e pessoas chegam até nós falando a respeito exatamente dentro da família. É verdade. É uma confusão, é uma briguinha que não se resolve e aquilo vai tomando uma proporção e uma dimensão quando a pessoa ela se dá por, né, quando ela começa a dar conta da situação que já se formou, né, o amor já se esfriou, já tem, né, outras segundas pessoas, né, se infiltrando nesse relacionamento, dando conselhos às vezes equivocados e acaba por minar, acaba por destruir essa relação. Então nós temos que realmente, como você falou, fazer essa autoanálise, essa reflexão de como está o nosso barco, como é que está a nossa vida, como está a minha relação dentro do meu lar, como está a minha vida espiritual. Eu acho que esse é o princípio, exato, né? Porque a partir do momento em que nós examinamos a nossa vida com Deus, né, conforme você estiver se relacionando com Deus, isso vai gerar consequências para a sua vida, positivas ou negativas. Se o seu relacionamento com Deus é um relacionamento que está forte, você está bem firmado na palavra, você tem vida espiritual frutífera, isso aí, como meu esposo disse, vai fazer com que você esteja forte para enfrentar os dias difíceis, esteja forte para enfrentar uma tentação. E olha, quando nós falamos em tentação, talvez alguém pense, a tentação é uma mulher ou um homem. Não, qualquer coisa pode ser uma tentação onde houver uma fraqueza, né? Se a pessoa tem uma fraqueza com o dinheiro é uma tentação. Se o homem tem uma fraqueza com mulheres, a mulher vai ser uma tentação. O homem, bebida, droga, enfim, onde houver uma fraqueza, sempre haverá algo que será uma tentação. E quando a vida está bem alicerçada, você fica firme para enfrentar essas situações. E novamente eu volto à questão. Eu sei que há pessoas que sentem que os seus barcos já estão naufragando. Há pessoas que nos assistem neste momento que estão se identificando com essa situação e estão pensando agora, essa é a minha vida. Eu sinto que eu perdi o controle, eu sinto que eu não sei mais para onde correr, eu não sei mais o que fazer. Eu sinto que a minha vida está desmoronando. Olha, mas hoje o Senhor pode reverter essa situação. Amém. Se você se entregar de coração a Ele, se você realmente estiver disposto ou disposta a viver a vontade do Senhor, Ele pode sim transformar a sua vida. Ele pode fazer com que onde havia um iminente naufrágio, haja uma vida restaurada, glória a Deus, uma vida reedificada. Ele pode fazer com que você encontre um novo caminho, uma nova direção para que a sua vida seja reconstruída. Mas você precisa aceitar isso, reconhecer que realmente há uma situação, há um problema, há algo que precisa ser transformado para que o Espírito Santo comece a agir. Não permita que o inimigo, com a sua astúcia, com as suas armadilhas, destrua a sua vida. Nós temos que viver vigilantes, temos que estar atentos. Temos que estar atentos porque nós temos um adversário. E esse adversário, ele fica como um leão rugindo ao derredor. Note que ele não pode nos tocar, mas ele anda ao derredor procurando alguém para devorar. E quem vai ser devorado? Aquele que não estiver atento, porque, olha, o inimigo ele pode rugir como um leão, mas o leão da tribo de Judá está nas nossas vidas. O poder dos poderes está em nós, para que nós tenhamos uma reação espiritual contra essas ciladas, contra esses intentos do mal e possamos vencer. O apóstolo Paulo diz, vencer tudo. Você deve crer que você pode vencer tudo, que você pode sim recomeçar hoje, que você pode sim ter
uma nova vida, uma vida transformada com o Senhor. Amém. Uma vida que gere frutos, uma vida que não seja estéril, porque a palavra do Senhor diz, amor, que só os rebeldes habitam em terra estéril. O rebelde é aquele que não quer dar ouvidos à palavra, é aquele que não quer ouvir os conselhos, é aquele que acha que pode, deve viver como quer, fazer o que quer e que não terá consequências. Não, tudo tem consequências. Nossa vida é uma vida de sementeira e colheita, sementeira e ceifa. Então, hoje é dia de nós buscarmos no Senhor. Amém. A direção, a solução, crendo que independente da situação, Deus pode fazer com que o nosso barco navegue. É verdade, não meu é, bem. amor? E olha, Bem. salmista Davi, ele tem um conselho maravilhoso. Amém. Ele dá o conselho de uma vida próspera, frutífera, feliz, bem-aventurada. Ele diz em Salmo 1 assim, bem-aventurado o homem que não anda no conselho dos ímpios. Amém. Então veja que a primeira coisa é essa escolha que devemos fazer. O ímpio não serve para nos dar conselho. É verdade. O conselho está na palavra de Deus e no povo de Deus. E ele diz mais, não se detém no caminho dos pecadores, nem se assenta na roda dos escarnecedores. Veja que nós não nos misturamos com o mundo. Nós nos assentamos, sim, na roda daqueles que têm conselhos, os conselheiros, os sábios, para que nos tornemos mais sábios. Amém. E diz, antes o seu prazer está na lei do Senhor. Então o segredo de uma vida bem-aventurada é nós desejarmos os conselhos de Deus, a palavra do Senhor. E ele diz, antes o seu prazer está na lei do Senhor e nela medita de dia e de noite. E aí o resultado, ele é como a árvore plantada junto à corrente de águas, que no devido tempo dá o seu fruto e cuja folhagem não murcha, e tudo quanto ele faz Amém. será bem sucedido. Glória É a isso Deus. que você deseja para a sua vida e para a Amém. sua família? Ser um homem, uma mulher, um filho bem sucedido? Então viva desta forma. Busque os conselhos de Deus em primeiro lugar e todas as outras coisas te serão acrescentadas. Amém. Glórias a Deus. Olha, o nosso programa está chegando ao fim. Nós desejamos que você tenha recebido esta palavra e já esteja vislumbrando um novo futuro para a sua vida. Amém. Um futuro com o Senhor. Eu tenho um convite para lhe fazer. No próximo domingo, às 9 da manhã e às 18 horas, nós teremos 2 grandes cultos na Igreja Cristo Vive. Venha estar conosco com a ministração do nosso apóstolo Miguel Ângelo. Teremos louvor ao Senhor, teremos a palavra. Certamente Deus vai falar ao seu coração. Deus quer mudar a sua vida. Amém. Vem estar conosco, Rua Maricá 320 Campinho. Temos estacionamento fechado, toda a estrutura para que você venha com seus bebês, seus filhos. Temos escola bíblica, berçário, toda a estrutura para que você venha à casa do Senhor. Amém. Louvar a Deus, glorificar a Ele e ter a sua vida tocada pelo Espírito Amém. Santo, amém? Quero agradecer ao meu pai, apóstolo Miguel Ângelo, a bispa Rosana, por mais esta oportunidade, e você que nos acompanhou nesta programação, que você tenha um final de semana em perfeita vitória, em nome de Jesus. Lembre-se que o Senhor tem o melhor para a sua vida. Amém. Esteja firme sobre a rocha, amém? Graça e paz. Graça e paz, um resto de semana em perfeita vitória, em nome de Jesus. Amém.